Em São Vicente do Norte, uma cidade de médio porte, um rastro de crueldade começa a se espalhar. Mortes frias, sequestros e tráfico de pessoas, homens e mulheres, chocam a população e revelam a presença de uma quadrilha implacável. Esta é uma história de violência, astúcia e justiça sombria, onde ninguém escapa do olhar atento de Antônio e César, os cangaceiros modernos que impõem seu próprio código, cruel e preciso. E isso é apenas o começo de uma trama cheia de crimes, crueldade e mortes que marcarão a cidade. Antes de continuarmos, não se esqueça de curtir, comentar e seguir o canal. Deixe nos comentários suas impressões e acompanhe todas as histórias de Antônio e César em nosso canal, casos que ninguém mais ousaria contar. Em São Vicente do Norte, uma cidade no interior do Nordeste brasileiro, uma grande casa, aparentemente comum e bem localizada, movimentava-se constantemente, mas ninguém suspeitava do que acontecia dentro. O local funcionava como uma prisão disfarçada de residência, controlando homens e mulheres, mantendo-os drogados e sob constante vigilância para que não pudessem reagir ou fugir. Quem ousava desafiar ou demonstrar qualquer resistência era punido de forma brutal. A primeira vítima, uma jovem determinada a escapar, conseguiu abrir discretamente uma janela e fugir durante a noite. Correu entre as matas próximas, mas os capangas, atentos e impiedosos, perceberam a movimentação e a seguiram. Ela foi capturada e assassinada friamente, com a frieza de quem não deixa rastros ou sinais de compaixão. Seu corpo foi encontrado dias depois por vizinhos, mas a polícia não tinha nenhuma pista sobre os responsáveis, sem testemunhas ou evidências claras do crime. Dentro da casa, outros homens e mulheres permaneciam em quartos isolados, drogados e amedrontados, incapazes de reagir ou comunicar qualquer coisa ao mundo exterior. As vítimas eram constantemente ameaçadas de morte caso tentassem fugir ou denunciar os abusos. Mulheres eram forçadas a se submeter aos visitantes da casa, homens de dinheiro que vinham pagar por programas, e qualquer resistência resultava em punições cruéis e dolorosas. Cada movimento da quadrilha era calculado, desde a entrada de clientes até a vigilância das vítimas, garantindo que ninguém pudesse escapar e mantendo todos sob terror psicológico constante. O ambiente da casa era de tensão absoluta. Quem chegava para ser aproveitado ou cumprir programas era recebido de forma cordial, mas rapidamente aprendia que a liberdade ali não existia. Drogas eram usadas para controlar os internos, mantendo-os confusos, obedientes e vulneráveis. A cada dia, mais pessoas eram adicionadas ao controle da quadrilha, expandindo o alcance do terror e aumentando a complexidade do esquema. A polícia, ao investigar o corpo da primeira vítima, encontrava apenas sinais de violência extrema, mas nenhum caminho para chegar aos culpados. Cada porta trancada, cada corredor vigiado e cada vítima silenciada transformava a casa em um verdadeiro inferno para aqueles que lá estavam. A presença constante de visitantes, pagos para abusar das mulheres ou homens mantidos ali, aumentava ainda mais o clima de opressão. As ameaças eram explícitas. Qualquer relato à polícia resultaria em mortes imediatas, não só do denunciante, mas também de quem amava. Drogas e ameaças formavam uma combinação perfeita para manter todos subjugados, e aqueles que chegavam com coragem de resistir eram rapidamente dominados e punidos. O terror dentro da casa se consolidava, e a comunidade ao redor permanecia alheia à realidade, observando apenas o movimento aparentemente normal de uma residência qualquer. Enquanto a polícia buscava pistas e interrogava vizinhos, nada surgia. As investigações não avançavam e os responsáveis pela casa continuavam operando com frieza e precisão. Cada crime,
Cada ameaça e cada fuga frustrada eram parte de um sistema cruel e calculado que deixava claros sinais de violência extrema, mas nenhum caminho para a justiça. A primeira vítima morta nas matas era apenas o início de uma série de abusos, mortes e terror planejados meticulosamente, deixando a cidade em um estado de inquietação e medo, sem saber a dimensão real do que se passava ali dentro. Na casa grande, que aparentava ser apenas um local de trabalho comum, as atividades continuavam normalmente, apesar do horror que se desenrolava por dentro. Uma das mulheres, mantida amordaçada e drogada, acabou morrendo após uma overdose planejada pelos responsáveis da quadrilha. O corpo foi retirado do local e descartado em um ponto isolado, sem deixar qualquer vestígio. Dentro da casa, a rotina continuava, com homens e mulheres sendo mantidos sob controle, drogados e ameaçados, sem que ninguém percebesse o que acontecia de verdade. A polícia foi chamada após a descoberta do corpo, mas mesmo com buscas e perícias não encontrou pistas concretas. Nenhuma prova direta permitia ligar a morte à quadrilha ou identificar os responsáveis. As investigações não avançaram e o caso ganhou grande repercussão na cidade. Leidiane, uma grande influenciadora, chegou à grande casa de aparência respeitável, e como todos os que passavam por ali, foi recebida com atenção e promessas. Nos primeiros dias, tudo parecia seguro, alimentação adequada, um espaço confortável e conversas sobre oportunidades. A quadrilha sabia explorar bem a imagem de normalidade para enganar suas vítimas. Leidiane, acostumada a lidar com situações adversas, ainda se mostrava confiável às primeiras impressões. Mas aos poucos percebeu que sua internet continuava cortada e qualquer tentativa de contatar alguém do lado de fora era monitorada ou bloqueada. Dias se passaram e nada mudou. Suas mensagens não eram enviadas, sua liberdade de comunicação era inexistente e qualquer resistência era silenciosamente reprimida. Ela começou a observar os detalhes da rotina, horários de vigilância, movimentação dos seguranças e entradas e saídas da casa. Conversou discretamente com outras mulheres, entendendo que todas estavam presas em um mesmo ciclo de medo e manipulação. A cada relato, mais compreendia a gravidade da situação. Drogas eram usadas para controlar quem ousasse questionar ou tentar escapar, e ameaças constantes mantinham todos sob submissão. Com a mente afiada e analítica, Leidiane passou a elaborar mentalmente uma estratégia de fuga. Observava cada ação da quadrilha, os horários de troca de vigilantes, a disposição de portas, janelas e cercas, sempre testando mentalmente rotas possíveis. Com mais duas mulheres, começou a discutir discretamente maneiras de escapar, avaliando riscos, possíveis ferimentos e a necessidade de silêncio absoluto. Cada detalhe era fundamental, porque qualquer erro seria fatal. A fuga, finalmente, se desenrolou na madrugada, quando a casa estava em aparente silêncio. Leidiane e suas companheiras pularam o muro alto. Uma delas se feriu, deixando rastros de sangue que logo chamaram a atenção dos cães da quadrilha. Ela foi alcançada e executada de forma cruel, reforçando a frieza dos criminosos. Leidiane seguiu adiante, seu condicionamento físico e experiência em trilhas sendo fundamentais para avançar. Sua outra companheira quebrou o pé em um buraco e foi capturada, mais uma vítima da brutalidade da quadrilha. Leidiane continuou correndo, mas a perseguição não cessou. O assassino que a alcançou tentou intimidá-la, apontando uma arma em suas costas. No tumulto, o disparo acidental atingiu o peito de Leidiane. Percebendo que ela não lhe seria mais útil, decidiram finalizá-la friamente, completando o ciclo de terror e violência.
No dia seguinte, a polícia chegou ao local onde a primeira vítima havia sido encontrada. Técnicos da perícia isolaram a área, tiraram fotos detalhadas, coletaram amostras de sangue, analisaram o solo e procuraram rastros de luta. Cães farejadores ajudaram a seguir possíveis rotas de fuga, mas não encontraram pistas concretas. Pouco tempo depois, encontraram o corpo da segunda vítima, que apresentava sinais de tortura e uso de drogas. Cada detalhe foi minuciosamente registrado, mas a investigação não avançou. Finalmente, Leidiane foi encontrada. O cenário chocou a população. Sinais de luta, disparos e a violência brutal que ela enfrentou foram meticulosamente registrados pela polícia. A repercussão foi imediata e o medo se espalhou pela cidade. Antônio e César, acompanhando as notícias, perceberam a gravidade da situação e começaram a analisar o caso, preparando-se para intervir de forma cirúrgica e implacável. À medida que as notícias sobre os crimes se espalhavam, Antônio e César acompanharam cada detalhe com atenção. Eles tentaram obter informações junto à polícia, buscando entender como andavam as investigações, mas logo perceberam que nada havia avançado. Nenhuma pista concreta, nenhum suspeito identificado, nada que levasse a uma solução. A frustração cresceu, mas também a certeza de que precisariam agir por conta própria. Decidiram, então, iniciar a investigação por conta própria. César e Antônio começaram a analisar todas as informações disponíveis, revisando registros das redes sociais da influenciadora Leidiane, observando sua rotina e os últimos contatos que ela fez. Descobriram que ela havia publicado discretamente que estava em busca de uma oportunidade de trabalho no exterior. Essa pista foi crucial. A partir daí, conseguiram traçar o caminho que Leidiane havia seguido até chegar à grande casa onde tudo acontecia. Com o rumo da investigação definido, perceberam que precisariam de mais pessoas para lidar com a complexidade do caso. Foi nesse momento que se juntaram à equipe 3 novos aliados. Uma mulher experiente e astuta, que se passaria por pesquisadora para investigar o local. Um ex-coronel especializado em logística e estratégias de ação. E um jovem especialista em tecnologia e rastreamento digital, capaz de analisar redes e comunicações da quadrilha. A mulher, adotando sua identidade falsa de pesquisadora, conseguiu se aproximar da casa sem levantar suspeitas. Observou cuidadosamente a rotina do local. A movimentação constante de pessoas, as entradas e saídas controladas, o comportamento estranho de alguns homens e a tensão evidente entre os que permaneciam confinados. Constatou que, além do tráfico de pessoas e da exploração sexual, havia indícios de drogas sendo usadas para manipular e manter os prisioneiros submissos. Cada detalhe reforçava o perigo e a necessidade de ação rápida e precisa. Enquanto isso, Antônio e César reuniam todas as informações coletadas, analisando mapas, horários e padrões de vigilância da quadrilha. O ex-coronel ajudava a planejar rotas de entrada e saída discretas, avaliando possíveis obstáculos e pontos de fuga. O jovem especialista em internet rastreava sinais digitais e tentava descobrir se havia comunicações externas da quadrilha ou qualquer pista que pudesse levar a evidências concretas. O quadro que se formava era claro. A quadrilha era organizada, cruel e extremamente cautelosa. Cada movimento de fuga ou resistência havia sido punido com extrema violência, como no caso de Leidiane e das outras vítimas. A informação reunida pelos novos membros da equipe permitiu traçar um perfil detalhado do funcionamento da casa, dos horários de maior vulnerabilidade e das rotas que poderiam ser usadas para uma intervenção eficiente. Antônio e César sabiam que precisariam agir com frieza e precisão, tal como faziam desde os primeiros casos que investigaram. Não bastava apenas perseguir os criminosos. Era necessário entender toda a dinâmica da operação,
prever movimentos e garantir que ninguém da equipe fosse pego de surpresa. A quadrilha estava acostumada a escapar da justiça comum, mas não poderia escapar da astúcia de Antônio e César, agora reforçados por aliados capazes e bem preparados. O plano começou a se formar. Monitoramento constante, coleta de informações sigilosas e preparação para uma ação cirúrgica que fosse rápida, certeira e sem margem para erros. A mulher infiltrada continuava relatando cada detalhe de dentro da casa, enquanto o ex-coronel e o jovem especialista preparavam a logística e os equipamentos necessários para garantir o sucesso da operação. Cada passo era calculado, cada movimento pensado, porque o objetivo era desmantelar toda a quadrilha e impedir que mais vidas fossem destruídas. A tensão aumentava a cada dia e a expectativa pelo momento certo de agir crescia. Antônio e César já não confiavam mais na ineficiência da polícia. Eles próprios seriam os responsáveis por trazer justiça e fariam isso com a crueldade estratégica que sempre os caracterizou. E assim, a investigação avançava, sombria, detalhada e precisa, preparando o terreno para a grande intervenção que finalmente colocaria fim à operação da quadrilha, protegendo as vítimas restantes e fazendo com que ninguém mais escapasse ileso. Antônio, César e o jovem rastreador digital cruzaram dados e refinaram a investigação até que um padrão claro emergiu. A casa em São Vicente do Norte era apenas um nó numa teia maior. Transferências bancárias discretas, números de telefone descartáveis e rotas de veículos apontavam para outras cidades. Bairros de periferia em capitais, hotéis subtis e um armazém na estrada que servia como hub logístico. Eram ramificações bem montadas, células independentes que operavam com a mesma metodologia. Aliciamento por anúncios, controle por drogas e violência e envio de vítimas por rotas que evitavam estradas principais. Com paciência e frieza, o jovem tratou de decifrar as comunicações, mensagens criptografadas em apps descartáveis, registros de GPS de veículos locados e evidências de transferências. A mulher infiltrada corroborou tudo com relatos do dia a dia. Nomes, apelidos, horários de entrega, descrições dos capangas e os locais de descarte usados nas viagens. O coronel traduziu aquilo em rotas possíveis e pontos frágeis da logística inimiga. Juntos, montaram um mapa detalhado. Quem fazia o recrutamento, quem cuidava dos documentos falsos, quem era responsável pelos transportes e, no topo, o nome que aparecia apenas em reuniões fechadas. O articulador que jamais visitava a casa e cujo rosto poucos reconheciam. Enquanto compilavam provas, colheram o que seria irrefutável. Gravações das conversas dentro da casa, feitas com microfones escondidos, fotos dos registros falsos, comprovantes de pagamento, trajeto dos caminhões, cartões usados para alugar veículos e imagens que ligavam endereços urbanos às rotas de fuga. Nada foi deixado ao acaso. Cada arquivo foi duplicado, criptografado e escondido em drives separados. Uma cópia para uso imediato na ação e outra destinada à polícia, como garantia de processo e prisão legal ao final. Ao perceberem a amplitude da rede, decidiram que a operação local tinha que ser cirúrgica. Se desmontassem só o nó de São Vicente do Norte e deixassem a teia intacta, os donos do esquema moveriam suas peças e reabririam tudo em poucos meses. Assim, o plano passou a ter dois objetivos simultâneos: desarticular a célula local com ação direta e, ao mesmo tempo, reunir provas suficientes para que as autoridades conseguissem avançar nas ramificações maiores. A promessa de Antônio e César era pragmática: fazer justiça imediata contra os executores e entregar todas as provas coletadas para que a investigação siga e prenda os cabeças que operavam à distância. A logística da ação foi desenhada com precisão militar. O coronel ficou responsável pelas rotas de infiltração e exfiltração,
calculando tempos, pontos cegos e zonas de cobertura. O jovem montou o sistema de comunicação encriptada entre os integrantes da equipe para a noite da operação. A mulher continuaria infiltrada como reforço para obter confirmações de horários e abrir rotas internas no momento certo. Antônio e César definiram quem faria a contenção, quem faria a busca nos quartos, quem recolheria provas físicas e quem cuidaria da segurança dos possíveis sobreviventes. Cavalos pretos seriam posicionados fora do perímetro para uma fuga silenciosa e o caminhão, com a carroceria preparada, aguardaria numa rota secundária para caso fosse necessária retirada em larga escala. Eles marcaram data e janela de ação. Madrugada de pouca lua, quando os turnos se cruzavam e a vigilância mostrava pontos vulneráveis. Ensaiaram movimentos, combinaram sinais e reforçaram regras. Ninguém age por impulso, ninguém deixa rastro. Toda a evidência recolhida é devidamente catalogada e duplicada. Ao mesmo tempo, reservaram um canal seguro para, após a operação, encaminhar às autoridades toda a prova digital e física. Um dossiê que tornaria impossível a volta dos que puxavam as cordas. Sabiam que o risco era alto. Sabiam também que a única forma de impedir a reconstituição da rede era agir rápido e com precisão, depois garantir que o peso da lei recairia sobre os verdadeiros articuladores. O plano estava pronto. A noite, a escuridão e o próprio medo seriam as ferramentas deles. E quando a ação terminasse, tudo o que sobrasse em mãos seria entregue às autoridades. Provas, rotas, nomes e a promessa de que a cadeia, dessa vez, não seria fácil de cortar. Eles decidiram começar pelo ponto mais frágil, os seguranças externos. Sabiam que enquanto os homens que vigiavam a frente e os portões estivessem ali, qualquer ação direta dentro seria arriscada. Não queriam um confronto aberto com todo o grupo, queriam leis rápidas e pontuais. Tirar de cena aqueles olhos e ouvidos que vigiavam a rua. A isca foi simples na aparência. Um barulho orquestrado na rua lateral. Um caminhão de entrega que parou falsamente. Vozes altas simulando briga. Coisa de pouco tempo. Suficiente para puxar 2, 3 homens para fora e deixá-los distantes o bastante do portão principal. Antônio saiu para a noite vestido do modo que já era assinatura sua. A jaqueta preta, tipo gibão, couro pesado e gasto, parecia absorver a luz da lua. O chapéu de couro, largo, com bordas curvas lembrando os cangaceiros antigos, sombreava o rosto. O lenço escuro cobria a metade inferior do rosto. Apenas os olhos permaneciam visíveis, frios e calculistas. No corpo, a cartucheira cruzada no peito brilhava com balas. O coldre duplo no cinto guardava 2 revólveres bem polidos. E o punhal de cabo de osso ficava preso à cintura, lâmina pronta. Pequenas bolsas com munição e uma cartucheira extra completavam o traje, cada peça lembrando o cangaço, funcional, ameaçadora e simbólica. César vinha quase em igual padrão, mas com detalhes próprios. Colete de couro mais curto, luva sem dedos na mão que segurava o revólver, faixa no pulso que lembrava cicatrizes antigas. O chapéu dele estava um pouco torto, como sempre, um sinal de desprezo pela ordem, e uma mochila pequena guardava ferramentas básicas, um rádio para contato com o jovem rastreador e cordas. Ambos montaram seus passos no mesmo compasso, silenciosos, rápidos, olhos que varriam a rua como 2 predadores. O cavalo preto, aguardando a sombra da casa, relinchou baixo, pronto para levar a dupla na retirada. Quando os seguranças atenderam ao barulho e foram chamados para fora, Antônio e César não hesitaram. Saíram das sombras como 2 figuras que a cidade ainda não sabia existir. 2 homens vestidos de noite e medo, movendo-se com precisão. A primeira aproximação foi calma, quase teatral. Uma fala curta, um gesto. Em segundos, a resistência foi esmagada com frieza.
Um revólver disparou uma única vez no ar para cortar qualquer grito. O punhal entrou onde as palavras não serviam. A ação foi rápida, sem cena de pânico para acordar a vizinhança. 2 homens caíram no chão da rua, silêncio retomado como se nada tivesse acontecido, e o sangue misturou-se à poeira. César cuidou de quem tentou reagir. Antônio fechou a rota de fuga. Ambos sabiam ser melhor eliminar a vigilância do que deixá-la manchada de rumor. O modo como agiram lembrava as histórias antigas do cangaço. Não era ódio gratuito, era limpeza metódica, punição para quem sustentava um sistema de horror. Eles moveram os corpos para trás de um muro, cobriram pedras e sinais, e com mãos firmes recuperaram os objetos que poderiam denunciar sua presença. Capas, lanternas, celulares descartados. Cada detalhe era anotado mentalmente para o relatório que ali não haveria de polícia capaz de conferir. Os cavalos estavam a poucos metros, impacientes. Subiram neles sem pressa, vestígios de sangue ainda nas botas. Antes de sumir, Antônio olhou para a casa iluminada. Janelas pequenas, sombras que se mexiam, e sentiu a certeza de que havia aberto a porta que levaria ao coração do sistema. Aquele primeiro golpe não era apenas físico, era simbólico. Tiraram os olhos que vigiavam as ruas. Agora, o interior podia ser enfrentado com menos risco. Partiram pela estrada de terra, silhuetas negras recortadas contra a noite, levando consigo a frieza do cangaço e a promessa de que a justiça daquela vez seria aplicada até as últimas consequências. A escuridão envolvia o quarteirão como um manto. Antônio e César encostaram os cavalos em sombras seguras e avançaram a pé, corpos curvados, passos de predador. À frente, o muro erguia-se alto, revestido de era seca. Havia frestas, um ponto onde o reboco havia caído e que lhes permitia apoio. Subiram silenciosos. Antônio primeiro, o gibão negro colado ao corpo, o lenço cobrindo o rosto, o chapéu sombreando os olhos. César trouxe a mochila com cordas, uma pequena escada improvisada que lhes permitiu vencer a altura sem barulho. Do lado de dentro, o pátio era um labirinto de sombras, luzes esparsas nas janelas, vultos que se moviam, e os seguranças, muitos, espalhados em pontos de observação. Eles entenderam rapidamente a disposição. 2 homens perto do portão de serviço, um casal na varanda que vigiava as entradas de clientes. Outros 2 rondando a saída de veículos. Dentro, portas entreabertas denunciavam quartos onde os programas aconteciam. Antônio fez um sinal curto com a mão, 3 batidas sutis no braço e avançaram como sombras. Seguiram rente ao muro, passando por trás de arbustos, evitando áreas de claridade, até se aproximarem do primeiro par de vigias. O primeiro guardião conversava de costas, o cigarro aceso lançando um brilho amarelado. César puxou a corda curta e lançou-lhe um laço rápido no pescoço. Antônio fechou a mão no coldre e, num movimento seco, imobilizou com o punho na nuca. A ação foi precisa. Um nó, um corte de respiração, a queda sem som. O segundo olhava para o outro lado. Um chute discreto de César fez com que ele cambaleasse sobre a borda do gramado, e Antônio terminou com o punhal, um corte limpo, rápido, sem espetáculo. Eles não buscavam massacrar, buscavam neutralizar. Mas neutralizar naquele instante era tirar de cena quem veria e denunciaria. Seguiram movimentos coordenados. Antes que o brilho de um cigarro ou um farol revelasse algo, já estavam sobre o próximo ponto de vigia. A varanda tinha 2 cadeiras onde os homens riam, bebiam. César os chamou ao improviso, com sons que pareciam passos atrás deles, e quando se viraram, já tinham a lâmina no pescoço. Um disparo seco no chão como aviso. Outro, um toque do punhal que cortou o ar e cessou a vida sem alarde. Várias luzes internas ameaçavam tornar visível a figura nas sombras. Antônio moveu-se rente aos tijolos, sentindo o cheiro de suor e perfume vindo das janelas entreabertas.
Pelas frestas, via-se homens bem vestidos, alguns clientes saindo dos quartos, rindo como se nada percebesse. Mas fora, a vigilância tinha de ser zerada. No fundo do pátio, 2 capangas conversavam com um rádio. César se aproximou por trás, tirou-lhes a arma com a mão e apertou até que os corpos cederam. Nenhuma ofensa, nenhum alarido. O tempo era preciso. A cada 15 segundos, uma nova ação, 2 passos e mais um corpo encoberto de folhas. Antônio e César cobriram as posições externas, enquanto a equipe permaneceu em silêncio absoluto. A noite parecia comprimir-se em torno deles. Apenas o som de botas leves e o ar cortado pelo punho de quem ajustava o coldre. Eles sabiam que dentro havia muito mais, mas sem olhos fora, podiam avançar com segurança para o interior. Antes de abandonar o pátio, César recolheu os rádios e quebrou as antenas. Antônio recolheu lanternas e removeu quaisquer resquícios que pudessem denunciar presença humana recente. Cobriram rastros com areia e folhas. Depositaram os corpos atrás do muro, não por respeito, mas para não expor a operação. E subiram novamente a pequena escada para o ponto de observação, prontos para o próximo movimento. Entrar nos quartos, abrir as portas trancadas, soltar quem pudesse ser solto e coletar provas. A noite ainda guardava muito horror e eles se moviam como sombras antigas que não pediam perdão. Antônio observa o corredor estreito à frente, iluminado apenas pelas lâmpadas amareladas e pelos reflexos suaves das luzes vindas das portas entreabertas. Ele respira fundo, faz um gesto rápido para César e sussurra no comunicador. Agora, tragam a equipe. Em poucos segundos, 4 agentes surgem silenciosamente pela entrada lateral do prédio, todos vestidos de preto, com máscaras cobrindo o rosto e movimentos calculados, leves, quase sem ruído. Nenhum som desnecessário. Apenas o leve atrito das botas no piso encerado e o som abafado das respirações controladas sob as máscaras. Antônio assume a dianteira ao lado de César, ambos atentos, pistolas com silenciador, apontadas para o chão, prontos para qualquer reação inesperada. Eles avançam em formação, cada um com função definida. Um cobre a retaguarda, outro monitora o movimento pelos corredores adjacentes. O ar é pesado, um silêncio tenso domina o ambiente, interrompido apenas por vozes distantes e risadas abafadas, vindas dos quartos mais ao fundo. A primeira porta é aberta com cuidado. Antônio segura a maçaneta, faz sinal para um dos agentes, que empurra lentamente. Dentro, um homem de meia idade está sentado, conversando com uma jovem assustada. O olhar dela se volta imediatamente para a equipe ao perceber a sombra na porta. Antônio levanta a mão em sinal de calma. Fique tranquila, estamos aqui para te tirar daqui. O homem tenta se levantar confuso, mas César é rápido, o encosta contra a parede com firmeza, sem violência desnecessária, apenas o suficiente para imobilizá-lo. Um dos agentes revista o local, enquanto o outro conduz a garota para fora. Ela é levada para uma sala segura mais à frente, onde Helena, a mulher da equipe, aguarda. Ela segura as mãos da moça e diz com voz baixa: "Acabou. Você está segura agora. Fique aqui comigo." Antônio faz um gesto e seguem adiante. A segunda porta se abre com o mesmo cuidado. Dessa vez, há 2 mulheres e 2 homens dentro, em clima de festa forçada. Assim que a equipe entra, os homens se assustam, levantam as mãos instintivamente. César ordena em tom baixo: "Silêncio. Fiquem parados." Um dos agentes os revista e percebe que estão desarmados. Antônio pergunta: "Vocês sabem quem administra isso aqui?" Um deles responde tremendo: "Eu não sei. Só fui convidado, pago caro para estar aqui, mas não conheço ninguém." A resposta se repete nas próximas salas. Eles descobrem a cada abordagem que a maioria dos clientes nem entende a gravidade do lugar. São apenas frequentadores, sem acesso aos bastidores. Ainda assim,
Todos são contidos, separados e levados a um dos quartos do fundo, onde ficam vigiados por 2 agentes armados. As portas são trancadas e marcadas com fita. Nos quartos seguintes, o cenário se repete com variações sutis, mas cada uma delas aumenta o peso da missão. Em uma mulher chora em silêncio, encolhida num canto. Helena entra pessoalmente e se ajoelha ao lado dela, oferecendo um cobertor e dizendo com calma: "Você vai sair daqui agora, ninguém mais vai te tocar." A mulher hesita, mas quando vê o emblema discreto no uniforme de Helena, entende que é real e a acompanha. Mais adiante, em outro quarto, um homem tenta resistir, xingando, tentando esconder algo debaixo da cama. César o domina com um golpe rápido e controlado. Retira um celular e o entrega a Antônio. "Isso vai para análise. Deve ter coisa aqui." Antônio apenas assente, o olhar firme, e manda levá-lo para o mesmo quarto de contenção dos outros. Quarto após quarto, o corredor vai ficando limpo. As portas, antes cheias de segredos, agora revelam o lado escuro de um sistema que fingia glamour. As mulheres são retiradas uma a uma, acolhidas por Helena e 2 outras agentes que as confortam, oferecendo água e mantas, enquanto as mantêm em segurança longe dos homens. Quando chegam ao final do corredor, Antônio e César param. O silêncio domina novamente. Atrás das portas trancadas estão os clientes, agora em choque, sem entender direito o que aconteceu. À frente, as vítimas salvas, cercadas de cuidado. Antônio olha para César e diz em voz baixa: "Ninguém ferido, tudo no controle. Agora vamos atrás dos que realmente mandam." Eles fazem um último gesto para os agentes: "Protejam elas. Ninguém entra nem sai." Helena acena em resposta, mantendo as mulheres sob sua proteção, transmitindo confiança. Antônio e César então se preparam para a próxima parte. A subida até os escritórios, onde os verdadeiros responsáveis ainda acreditam que estão seguros. Antônio observa pelo monitor portátil o mapa térmico do interior da casa. Há um ponto de segurança mais reforçado: a sala de vigilância. É ali que os olhos do sistema estão, e é dali que controlam as portas, câmeras e alarmes. Eles sabem que, se não tomarem aquele ponto, qualquer descuido poderá colocar tudo a perder. Antônio respira fundo, o olhar duro sob a sombra do chapéu. "A gente precisa entrar ali sem alarde. Precisamos de alguém que convença eles a abrir a porta." Helena, que ainda cuida das mulheres libertadas, entende o que ele quer dizer. Antes que Antônio conclua, uma das mulheres, de cabelo castanho e olhar assustado, se aproxima. A voz sai trêmula, mas firme o suficiente para demonstrar coragem. Eu posso ajudar, eles me conhecem. Se eu disser que é o gerente que mandou me chamar, eles vão abrir." Antônio a encara por um instante, avaliando se seria justo expô-la a mais perigo. Mas o tempo corre. Ele apenas diz com um tom calmo: "Fique tranquila, você não vai estar sozinha. Nós estaremos logo atrás." Eles caminham juntos pelos corredores silenciosos, as luzes piscando em alguns pontos, o som distante de portas batendo com o vento. Antônio e César seguem logo atrás da mulher, encapuzados, sombras vivas no ambiente escuro. A mulher para diante da porta de metal da sala de segurança, com uma câmera acima da entrada. Ela olha para a lente e fala, forçando naturalidade: "É a Patrícia. O gerente pediu para eu pegar uma gravação, preciso entrar." Do outro lado, uma voz masculina e desconfiada responde: "Agora? Não era para ninguém vir até aqui." Ela engole seco. "Ele está esperando. Disse que é urgente." Por alguns segundos, o silêncio reina. Um som metálico quebra a tensão. A trava da porta se destrava. Assim que a fresta se abre, César age primeiro, empurrando a porta com o ombro e entrando com velocidade e precisão. 2 seguranças estão ali, um sentado, outro se levantando assustado. Em segundos, ambos são imobilizados. Antônio os segura firmemente, retirando armas e rádios. Tudo é feito em silêncio. Tranca a porta por dentro,
ordena Antônio, e um dos agentes faz isso rapidamente. A mulher que os ajudou recua, assustada, mas aliviada. Antônio coloca a mão no ombro dela. Você foi corajosa. Agora volta para onde está segura. Com os seguranças dominados, César começa a revistar os monitores. Eles tinham visão de tudo, gravaram cada quarto, cada corredor. Antônio cerra o punho. É aqui que a sujeira começa a se mostrar. Forçando um dos homens a cooperar, eles obrigam-no a chamar o gerente pelo rádio. Chefe, o sistema travou. Preciso que o senhor venha aqui ver. Do outro lado, a resposta vem irritada. De novo isso? Já vou aí. E prática. Olhar frio e analítico. Postura firme e confiante. Rafa, jovem órfão, ágil e esperto, roupas simples escuras, cabelos curtos, expressão curiosa e observadora, corpo ágil e flexível. Antônio e César esperam, armas baixas, mas prontos. O som dos passos se aproxima. A porta se abre e o gerente entra. Um homem corpulento, terno caro, expressão de desprezo. Assim que cruza a entrada, vê os seguranças no chão e tenta recuar. Mas César já o agarra pelo colarinho e o empurra contra a parede. Então é você que manda nesse lixo, diz Antônio, a voz baixa e firme. O homem cospe no chão e responde com arrogância. Vocês não têm ideia com quem estão mexendo. Isso não vai ficar assim. Nenhum de vocês vai sair daqui vivo. O olhar de Antônio endurece. Por um instante, o silêncio pesa. Apenas o som do ventilador girando no teto. Ele se aproxima devagar, a sombra do chapéu cobrindo o rosto. Você acha que o medo ainda é sua arma? O gerente tenta rir, mas o riso morre ao ver o brilho do punhal na mão de Antônio, o mesmo que ele carregava desde o sertão, símbolo de sua justiça pessoal. Isso aqui não é justiça, ele diz em voz fria. É pagamento. César o segura, enquanto Antônio desfere um golpe certeiro, cortando de leve o braço do gerente. Não o suficiente para matá-lo, mas o bastante para deixá-lo entender que acabou o tempo da arrogância. O homem grita de dor e raiva, mas Antônio fala baixo, perto de seu ouvido. Você vai viver sim, mas vai lembrar do que fez e do que perdeu. Suas marcas agora são eternas. O sangue escorre devagar. César o joga na cadeira, amarrando-o com fita industrial. Antônio, com o olhar firme, ordena: desliga todas as câmeras, trava as saídas. Agora a gente vai atrás dos que estão acima dele. A revolta ainda pulsa dentro de Antônio. O justiceiro do sertão, o cangaceiro de alma endurecida, desperta por completo. César o acompanha, pronto para seguir até o fim. E do outro lado da porta, o silêncio volta a dominar o corredor. O silêncio que antecede a verdadeira vingança. A sala de segurança roncou com o som baixo do ar-condicionado. Nas telas, imagens pequenas mostravam corredores, portas e rostos. Em poucos minutos de interrogatório seco, perguntas diretas, ameaças contidas e o peso das provas já recolhidas, os seguranças confessaram o que sabiam. Horários de troca de turnos apelidos à suíte, onde o chefe costumava ficar, e que ali havia sempre 3 capangas armados para protegê-lo. O relato, encaixado com os arquivos extraídos do tablet e as anotações da infiltrada, apontou para a suíte especial, no último andar, onde o sócio mais poderoso mantinha mulheres e dinheiro ao redor. O plano foi acionado sem alarde. O coronel acompanhou Antônio e César até o corredor que subia ao andar nobre. A equipe ficou posicionada em pontos de cobertura, todos mascarados, todas as vozes sussurradas, nenhum som que atraísse atenção. Antônio comandou a aproximação como quem fecha um laço, passo lento, olhar cortante sob a aba do chapéu, mão sempre perto do punhal, mas sem ostentação. A porta da suíte abriu com um empurrão contido. O intuito era dominar, não transformar tudo num espetáculo. Dentro, o ambiente era luxo sujo.
Garrafas vazias, notas amassadas, 3 mulheres amarradas num canto e no centro o sócio sentado com ar de impunidade, 2 capangas ao lado, armas apoiadas à mão. Eles ergueram os olhos e perceberam que haviam perdido a noite. Antes que pudessem reagir, a equipe já estava sobre eles. Movimentos firmes, controlados, um aperto no pulso, um golpe de contenção. Os capangas tentaram puxar armas. Foram neutralizados em instantes. Não houve tiro que se alastrasse pela casa. Não houve tempo para alarde. A ação foi rápida e letal para quem tentasse resistir, implacável na precisão. O gerente foi trazido até a suíte em meio ao turbilhão. Antônio segurou o homem pelo colarinho, a respiração curta, enquanto César fazia um inventário do que encontravam. Cofres menores, bilhetes de passagem, contratos rasgados, fotos de rotas. Encontraram tudo aquilo que precisavam. Provas físicas que, somadas às extrações digitais, formavam um dossiê pesado o bastante para abalar a cadeia inteira. O sócio, ainda atônito, tentou manter a pose, cuspiu ameaças, jurou vingança. "Isso não vai ficar assim", vomitou. Antônio sorriu sem alegria, o sorriso de quem já viu muita maldade, e o silêncio pesado caiu. Num súbito movimento de desespero, o gerente tentou puxar um punhal preso no tornozelo, uma ação rápida, covarde. César reagiu instintivamente, um único tiro certeiro, seco, controlado, e o homem caiu, sem espetáculo, imobilizado para sempre. Enquanto isso, Antônio segurou o sócio principal. A confissão que veio não foi apenas de medo, foi de quem tinha visto a própria teia desfiar. Antônio exigiu, com a frieza de quem conhece o peso da verdade, nomes, rotas, contas, locais. A resposta veio aos poucos, arrancada pela presença da prova já embolsada e pela ameaça das consequências. Não houve necessidade de tortura gráfica. A demonstração do poder, as provas nas mãos e a marcação que ele deixaria foram suficientes para a rendição verbal. Antônio, com a calma cruel do cangaço, fez o que sempre fazia para que a mensagem tivesse eco. Marcou o rosto do sócio com uma cicatriz precisa, não para matar, mas para que a vergonha e o aviso ficassem visíveis. A marca lembraria não só ao homem, mas a todos os que o seguissem, que havia um preço para a impunidade. Antes de partir, plantou uma última sinalização, uma perfuração simbólica, o sinal do cangaço, e falou baixo, quase um sussurro: "Isso é para que os outros entendam, continuem e serão os próximos." O sócio ficou vivo o bastante para ver as luzes e a sirene distante para receber a polícia e responder por seus crimes. Com a suíte dominada e as provas reunidas, contratos, passagens, fotos, gravações e registros financeiros, a equipe agiu com método. Fotografaram clientes e, diante das câmeras pobres dos celulares recolhidos, fizeram uma advertência sem chances de apelo. "Vocês não sabiam o que acontecia aqui, por isso serão liberados. Mas se algum de vocês falar de nós, será o mesmo destino." Um instante de silêncio, olhos fixos, depois os clientes foram trancados num quarto isolado, para depois serem liberados sob condição e com um aviso sombrio. As meninas foram reunidas e instruídas com voz baixa e firme. "Esperem pela polícia, contem tudo, digam que foram salvas por estranhos mascarados, o cangaceiro e sua equipe, e não tentem procurar rostos." Elas concordaram entre lágrimas e alívio, jurando que cooperariam. Com um assobio curto e combinado, Antônio chamou os cavalos. A equipe carregou os documentos, os drives criptografados e deixou para trás a casa agora exposta. Antes da partida, mandaram uma mensagem anônima para a delegacia, informando o local e que provas cruciais estariam ali. Uma garantia de que, ao chegar, as autoridades encontrariam o material necessário. A polícia apareceu logo em seguida, sirenes cortando a madrugada. Encontraram o cenário que Antônio e César haviam preparado. Corpos no pátio com as marcas silenciosas do enfrentamento
Um gerente ferido, outro em choque, mulheres libertadas, documentos espalhados e provas digitais entregues em cópias. A perícia teve material novo e pesado para trabalhar. Os arquivos conectavam nomes a rotas e transferências e levaram em cadeia as prisões das ramificações em outras cidades. O dossiê saiu como um mapa que desvendou uma rede inteira. Líderes, sócios, transportadores, fornecedores de documentos. A repercussão foi imediata. A história se espalhou pelo país. Quem é o cangaceiro que desbaratou a rede? Manchetes ecoaram, e a imagem de Antônio e César, sombras que vingavam as vítimas, começou a ocupar as telas e as bocas. A justiça legal avançou com as provas que eles haviam deixado, e prisões aconteceram nas noites seguintes em outras capitais. Mas a lenda também cresceu. Contada em sussurros nas praças, em reportagens, em programas que questionaram quem havia sido aquele homem mascarado que deu golpe tão limpo na impunidade. Quando partiram, seguiam sem busca por glória. Apenas a certeza de que, por hora, haviam parado uma máquina de horror. Antônio olhou os rostos das mulheres resgatadas uma última vez, cumpriu o ritual do chapéu e disse em voz baixa, quase para si: "Não deixem de contar, é assim que eles caem." A equipe sumiu na estrada de terra na escuridão, cavalo e caminhão, levando provas e feridas, deixando para trás uma cidade que acordaria para a verdade. Há espaço para outras histórias, caminhos que ainda faltam desatar, rostos que ainda não confessaram e nomes que precisam ser expostos. Se você quer acompanhar o desenrolar dessa trama e as próximas ações do Cangaço Moderno, inscreva-se no canal, veja os outros casos que já contamos e ative as notificações. Comentem abaixo o que acharam. E lembrem-se, a verdade às vezes vem de onde menos se espera.